Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Ocimara e a nossa aula de hoje é uma aula onde nós vamos dar continuidade ao estudo da sífilis adquirida. A gente já tem uma primeira aula aqui no canal, hoje é a nossa segunda aula. Se você gosta desse conteúdo, aproveita para se inscrever, deixa também o seu like e o seu comentário, é muito importante aqui para o canal. Então vamos lá hoje fazer o estudo sobre a classificação da sífilis. A sífilis secundária ela ocorre em média entre 6 semanas a 6 meses após a cicatrização do cancro, ainda que manifestações iniciais recorrentes ou subentrantes do secundarismo possam ocorrer em um período de até 1 ano. Excepcionalmente, as lesões elas podem ocorrer em concomitância com a manifestação primária. As manifestações nesse estágio secundário são muito variáveis, mas, em geral, elas tendem a seguir uma cronologia própria. Inicialmente, apresenta-se uma erupção macular eritematosa, pouco visível, principalmente no tronco e na raiz dos membros. Nessa fase, é muito comum as placas mucosas, assim como lesões acinzentadas e pouco visíveis nas mucosas. As lesões cutâneas, elas progridem para lesões mais evidentes, de forma papulosa, eritemato-acastanhadas, que podem atingir todo o tegumento, sendo muito frequente nos genitais. Habitualmente atingem a região plantar e palmar como um colarinho de escamação característico em geral, não pruriginosa. Mais adiante um pouco, são identificados condilomas planos nas dobras das mucosas, especialmente na área anogenital. Estas são lesões úmidas e vegetantes e frequentemente elas são confundidas lá com as verrugas anogenitais causadas pelo HPV. Pode ocorrer também, eventualmente, alopécia, que é a queda do cabelo, e madarose, que é a queda da sobrancelha. O secundarismo, na sífilis secundária, é acompanhado de micropolidenopatia, sendo característica a identificação dos gânglios epitocleares. Sintomas inespecíficos como febre baixa, mal-estar, cefaleia, adinamia são comuns nessa fase. A sintomatologia desaparece em algumas semanas, independente de qualquer tratamento, trazendo a falsa impressão da cura da doença. Atualmente tem-se notado mais frequentemente nessa fase quadros oculares, especialmente as uveites. A neurosífilis meningovascular, com acometimento dos pares cranianos, que são quadros meníngeos e isquêmicos, pode acompanhar essa fase, contrariando a ideia de que a doença neurológica é exclusiva da sífilis tardia. Há que se considerar esse diagnóstico, especialmente, mas não exclusivamente em pacientes com imunodepressão. Então, como eu falei no começo, toda erupção cutânea sem causa determinada deve ser investigada com teste para a sífilis. A sífilis latente é um período, como vocês estão observando, ela se divide em recente e tardia. Latente, recente, latente, tardia. Então, nesse estágio, não se observa nenhum sinal ou sintoma de sífilis. O diagnóstico nesse período faz-se exclusivamente pela reatividade dos testes treponêmicos e os não treponêmicos, justamente porque a pessoa nela não apresenta nenhuma manifestação clínica. Então, a forma de identificar a sífilis nesse período da sífilis latente é justamente através dos testes, treponêmicos e não treponêmicos. A sífilis latente, ela é dividida em latente recente, como nós vimos, que tem uma durabilidade de até 1 ano de infecção, e a latente tardia, com mais de 1 ano de infecção. Aproximadamente 25% dos pacientes não tratados, eles vão intercalar lesões
de secundarismo com os períodos de latência. Na sífilis terciária, ela ocorre aproximadamente em 15 a 25% das infecções que não são tratadas após um período, variável de latência, podendo surgir entre 1 e 40 anos depois do início da infecção. Nesse estágio, a inflamação que é causada pela sífilis, ela provoca destruição tecidual. É comum também o acometimento do sistema nervoso e do sistema cardiovascular. Além disso, verifica-se também a formação de gomas sifílicas, que são tumorações com tendência à liquefação. Essas gomas sifílicas na pele, na mucosa, ossos ou em qualquer tecido podem aparecer. As lesões podem causar desfiguração, incapacidade e até a morte. Então, finalizamos hoje o nosso estudo da classificação, da sífilis. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, seu comentário. Isso é muito importante aqui para o canal. E aí, na próxima aula, eu vou trazer para vocês aqui algumas questões referente à classificação da sífilis. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula.